Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net com o doutor, professor, mestre em Direito da Uniriter, João Paulo Foster. Tudo bem, João Paulo? Tudo bom, Ricardo, tudo certo. Já falamos algumas questões de contratos pessoais, né? Queria ver se a gente tratava dois assuntos hoje que eu acho que são importantes. Tá? Um assunto vamos deixar para o final, se der tempo. Tá? Vamos falar dos contratos de locação, comercial, até mesmo residencial, nessa época do coronavírus, se vale, não vale, o que dá para fazer, o que o judiciário está pensando, o que a legislação está dizendo sobre isso aí, né? Porque a gente não sabe, está acontecendo uma pandemia, algo imprevisível, algo que não poderia ser previsto nos contratos. Tá? Mas tem outra questão que muito me preocupa. O vai e vem das bandeiras, o vai e vem dos prefeitos, das decisões de cada prefeitura no caso da pandemia. Eu sou dono de restaurante, eu sou dono de um pequeno negócio, eu tenho qualquer atividade que eu estava parado. Voltei, remobilizei a minha turma lá. Vamos lá, gente. Todo mundo que estava de licença aí volta para trabalhar. E daí? O meu prefeito, corta de novo, não pode trabalhar. O meu governador diz que não, bota a minha região em bandeira vermelha. Como é que o judiciário vai ver isso aí? Porque não está vendo, não está vendo. Ele está observando o que está acontecendo, mas as questões judiciais vão surgir, vão cair no colo dos advogados daqui a algum tempo. Isso vai ter reflexo no judiciário. Como é que tu vê isso aí, o doutor João Paulo? Olha, Ricardo, a questão é a seguinte, né? Todos esses temas estão bem interligados, né? Que a gente está trabalhando aqui. A questão de contrato, questão de decretos, enfim, o que vai, o que vem. O que gera uma grande preocupação nisso tudo é um estado de incerteza, né, Ricardo? Eu tenho dito o seguinte, a incerteza que o vírus nos traz é uma coisa. Agora, a incerteza que nossos administradores nos trazem é outra bem diferente, tá? Então, a gente já sabe que a gente está lidando com uma situação excepcional, as pessoas já sabem da base, digamos assim, do que está acontecendo, de imprevisível, de inesperado e tudo mais, que a situação avança, regride e tudo mais. Agora, no momento em que a gente espera atitudes claras dos nossos administradores e essas atitudes não são claras, isso aumenta os problemas e tende justamente para esse lado que tu está comentando agora, que é o lado da judicialização dessas questões, né, Ricardo? Por quê? Porque no momento em que houve uma sinalização, bom, aqui vamos falar do caso específico do Rio Grande do Sul, né? Um programa bastante claro de bandeiras, divisão de regiões, e a gente sabe que de uma hora para outra a situação pode mudar. Então mudou a bandeira, mudam os comportamentos. Até aí, eu acredito que o elemento de previsibilidade fica claro, ainda que a gente possa discutir esse ou aquele critério, né? Mas nós temos um administrador que está nos dizendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer a partir de alguns dados mais previsíveis. Nisso tudo, o que acontece? Alguns municípios acabam, independentemente das bandeiras, tomando decisões, como é o caso de Porto Alegre, né, que a gente recentemente viu que houve aí, de novo, numa sexta-feira, no final de semana, um anúncio, né, que veio com uma surpresa para muitos, de que haveria uma regressão na liberação das atividades e que, portanto, algumas atividades econômicas teriam que voltar a ser fechadas. Tá? Bom, no momento, Ricardo, e por isso que é muito oportuna a tua colocação sobre a judicialização desse tema, o que o judiciário vai dizer sobre isso, no momento em que essas decisões deixam de ser debatidas, deixam de ser discutidas e são tomadas de inopino, de forma completamente surpreendente, bom, aí a gente começa a abrir um espaço para a judicialização. Por quê? Porque no primeiro momento, na hora que a gente tem os decretos sendo colocados de forma clara, estabelecendo um cronograma, olha, tal dia vai acontecer aquilo, posteriormente vamos ter
uma possibilidade de regressão, tudo isso de forma clara, isso é uma coisa. E eu vejo que tem muita dificuldade no judiciário de revisar ou de alterar, né, esses decretos. Agora, no momento em que a gente tem um decreto que ele é anunciado primeiro de uma forma, depois ele volta atrás. No decreto, pelo que eu vi, né, um decreto bastante novo, mas pelo que se viu no decreto, por exemplo, os escritórios de advocacia, que é o meu caso, não podem abrir. Tá? E os advogados estão prestando serviços essenciais, né, Ricardo? Estão atendendo pessoas, estão até ajuizando demandas em função da situação de pandemia. Como é que fica, então, eu não poder abrir o meu escritório? É claro que eu estou atendendo à distância, eu estou observando todos os critérios, mas dizer que eu não posso abrir o escritório pura e simplesmente, como é que fica isso? Né? Então, essas medidas tomadas de inopino, eu vejo que tem uma grande margem para judicialização. Até porque a gente sabe que nas atividades, por exemplo, de shopping centers, né, vinham sendo tomados cuidados extraordinários. Né? Quem frequentou um shopping nesses últimos dias viu do horário reduzido, do cuidado, do uso da máscara, que é obrigatório, que é necessário, não se discute de forma alguma isso. Né? E a gente quer proteger a saúde, mas a gente também quer proteger a saúde de uma forma organizada, né, Ricardo? A gente não pode ter decisões do Poder Executivo que sejam impostas da noite para o dia, né, para cima de todas as atividades econômicas e sem uma fundamentação adequada, sem uma explicação adequada. O doutor João Paulo viu uma situação. Eu fui eu estou tentando evitar sair ao máximo, tá? Porque eu estou já na linha aquela do mais vale o diabo, mais sabe o diabo ser velho do que ser diabo, né? Eu tô me cuidando. Apesar de eu discordar, eu posso discordar ou não de alguma atitude de um ou outro prefeito, do governador, isso não interessa para mim. Eu estou me cuidando, tá? Eu acho que tem muita gente que não está nem aí para a pandemia, tá? Estão tratando como se nada tivesse acontecido. Acho que está errado. Eu tô fazendo a minha parte, cuidando da minha vida, da minha família. Tá? Eu fui num supermercado, que é o supermercado que eu sempre frequento. Cheguei no supermercado, estacionei, as vagas distantes uma da outra. Pô, legal. Cheguei, para entrar no supermercado tinha fila, as pessoas mantendo a distância. Na entrada do supermercado vem o cara e bota lá o álcool na minha mão lá. Me dá um carrinho limpo, ele limpa com um paninho lá, e um cara antes de eu entrar no shopping, já tinha uma pessoa lá medindo a temperatura de todos. Pô, estão tomando as atitudes. Os shoppings estão tomando atitudes. O comércio está tomando atitudes. Mas agora imagina só, vamos abstrair, supermercado é uma coisa, é essencial. Mas e todo o entorno aquele... Vem cá, tu está pagando o aluguel do shopping. O shopping vai parar de te cobrar? Ô, João Paulo, tu tem lá uma loja qualquer no shopping. O shopping chegou e disse, não, João Paulo, a gente gosta de ti, vamos ser nossos investidores, vamos ser condescendentes com todo mundo, não vamos cobrar o aluguel durante esse período. Cara, o aluguel no shopping não é barato. E os outros aluguéis comerciais? Como é que fica isso aí, se eu sou empresariado? Eu já estou entrando até no outro tema. Olha como cria problema. Porque tu remobiliza a tua turma, pode voltar a trabalhar. Está definido para trabalhar, tu chama todo mundo, começa a trabalhar. Se tu tem estoque que é seco, que não estraga, é uma coisa. Agora, se tu tem estoque que é perecível, como é que fica? Quem é que vai pagar essa conta, doutor João Paulo? E isso aí que me preocupa e preocupa a todos. Eu não estou dizendo que não tem que se preocupar com as vidas. Eu acho que uma vida vale mais do que muitos e muitos bilhões, trilhões. Tá? Eu acho que isso aí a gente tem que... Todos nós temos essa consideração. Mas não pode brincar com empresários que nunca mais vão se recuperar. São pequenos empresários, não são grandes grupos, são pequenos. Né? É a família, marido, mulher, filho, que trabalham num negócio que parou, voltou e quebrou. É muito dramático, né, Ricardo? Porque a gente até comentou isso numa entrevista anterior. Tem algumas atividades que as pessoas veem como supérfluas, né? A pessoa não precisa agora sair para comprar um par de sapatos novos ou uma roupa chique, alguma coisa assim,
mas o fato é que isso gera muito emprego, né? As pessoas veem esses elementos como supérfluos e tal, mas isso gera muito emprego, isso movimenta a economia. E aproveitando esse gancho que tu fizeste até, antes de eu adentrar mais nessas colocações que tu trouxeste, mesmo eu não estando em nenhum grupo de risco, obviamente eu adoto e sigo rigorosamente as medidas que estão sendo colocadas, né, Ricardo? Se mandarem fechar o escritório, eu vou fechar o escritório. O que eu vou fazer? Né? Vou atender à distância os meus clientes em home office, alguma coisa eu vou desenvolver, mas eu vou respeitar 100% a lei, usar máscara, até para proteger aquelas outras pessoas que estão em grupos de risco e que estão próximas a mim. Quanto a isso, não tem nenhuma discussão. Agora, realmente, tu até mencionaste a ideia de estoque seco, né? Claro que um restaurante que fecha é ainda mais dramático, mas mesmo uma loja de roupas tem coleções, né? Até uma simples loja que venda meias, né? Essa loja tem coleções, ela tem um contrato, daqui a pouco ela é uma franqueada, então ela tem um contrato que ela tem que renovar a coleção, aquele estoque vai ficando lá. Então, mesmo um estoque que aparentemente seja duradouro, daqui a pouco vai gerar um tremendo prejuízo para esse lojista, para esse comerciante. E isso vai afetar do pequeno ao grande, né? Essa medida, por exemplo, de fechar com base em faturamento no shopping. Olha, os shoppings têm lojas que eles chamam de lojas âncora, não é por acaso, é porque o consumidor vai no shopping por causa da loja grande e ele acaba esbarrando lá com várias oportunidades de outros pequenos lojistas. Então, dizer, olha, a gente vai abrir um shopping, mas todas as grandes lojas vão estar fechadas com base no critério de faturamento, os consumidores não vão ir. O negócio não é rentável, não é interessante. Então, essas medidas, elas, claro, levam em conta aspectos de saúde, mas elas precisam conjugar em alguma medida questões econômicas da mesma forma, Ricardo. Né? Atividades de academia, por exemplo, que permanecem abertas com restrições. Dizer que uma academia de 300, 400, 500 metros quadrados pode abrir para receber um aluno por vez, então não abre. Né? Permite aula individualizada, mas não diz que a academia pode receber um aluno por vez, em alguns casos. Não dá, porque é economicamente inviável. É o poder público tapando os olhos completamente para a atividade econômica, sem se preocupar em discutir, olha, está se buscando uma linha de crédito para o pequeno comerciante, está se buscando daqui a pouco, para os próximos meses, uma isenção do imposto sobre serviços, que é o que a prefeitura pode fazer, né? Não sei, mas oferecer alguma medida que auxilie também o pequeno empresário nesse momento de retorno que vai ter logo ali adiante, né, Ricardo, que acontece, que vem com tropeços, né? Então, como, por exemplo, a situação de chamar toda a equipe para trabalhar de volta, né? De via equipe, que agora a gente retira do auxílio emergencial dos 50% ou 25% e a gente volta a colocar para trabalhar as 8 horas diárias, para trabalhar as 40 horas semanais contratadas. E vem de novo um decreto municipal e fecha de novo a atividade. Como é que eu vou fazer? Doutor João Paulo, nós vamos fazer um rápido intervalo e eu quero voltar agora, depois do intervalo, falando exatamente essa questão. Chamei de volta o pessoal e o prefeito da minha cidade mandou fechar. Como é que fica a situação? Eu posso desfazer o que eu fiz ou o que eu desfiz? Como é que funciona esse negócio? Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, falando com o Dr. João Paulo Fossa, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também professor do mestrado em Direito da Uniriter. Estamos falando sobre as repercussões jurídicas da pandemia. E, encerrando o bloco, o senhor estava falando da questão de, ok, voltei a trabalhar, chamei os meus funcionários que estavam naquela com metade do salário, com desconto de 25%, ou o que seja, desfiz aquele negócio. Vem, gente, vamos trabalhar porque o prefeito deixou trabalhar, porque o governador deixou trabalhar. Daí passou 15 dias, opa, desculpe, não era nada disso,
tchau, gente, volta para casa, e daí como é que fica? Eu posso desfazer o que eu fiz e o desfeito do feito? É muito complicado, né, Ricardo? Porque isso aí, se fosse um simples canetaço, né? Mas esses dados, eles precisam ser informados para o Ministério da Economia. Então, existe uma série de procedimentos burocráticos para ser seguido para se retomar esse auxílio. E isso, de novo, tem um tempo para depois voltar a ser pago para o funcionário. Então, a gente fala do empresário, naturalmente, porque a gente está dizendo que ele fechou as portas, mas a atitude que o empresário toma pode ser, claro, reduzir a partir da permissão legal, né? Reduzir a jornada e o salário do seu funcionário, que também vai ter um tempo a mais para receber esses valores. Isso pode ser feito? Pode ser refeito. Agora, de novo, tem que estar presentes os critérios legais, tem que estar presente a comunicação para o Ministério da Economia e atender todas as exigências legais. Agora, não tem ninguém que consiga atuar, Ricardo, dessa forma assim, em soluços, né? Então, assim, volta, mas não volta, puxa o freio de mão. De novo, a gente sabe que podem ter regressões em função de casos. Quanto a isso, não se discute. O que realmente torna tudo muito mais difícil e torna aquela situação da pandemia, que já é imprevisível, traz uma imprevisibilidade ainda maior, porque o fator humano começa a atuar ali e é um fator que poderia estar melhor organizado, tomando decisões com base em consulta à população, em consulta ao legislativo, né? E até talvez num diálogo maior com o Poder Judiciário. Isso não parece estar acontecendo. E aí gera esse tipo de reação que a gente vem vendo no noticiário, né, Ricardo? De prefeitos dizendo que não vão cumprir determinações do governo do estado, de prefeitos tomando decisões independentemente da bandeira que está sendo adotada naquela região. Então, é muito complicado, é muito difícil. Tem que haver mais diálogo, tem que haver mais organização para que essas coisas aconteçam de forma mais bem feita e se evite aquilo que tu comentaste, e que vai parar na mão do judiciário para o judiciário decidir. O doutor João Paulo vê uma situação, um paradoxo, né? Nós vivemos num regime presidencialista. O regime eu não estou falando de presidente, o regime presidencialista. Quem manda é presidente, governador e prefeito, certo? No caso da pandemia, o STF resolveu dizer que o presidente não manda nada. Quem manda são os governadores e os prefeitos. É mais ou menos isso que eles disseram. Olha, quem define as restrições e como é governadores e prefeitos. Daí o presidente já não define restrições. O governador define. Os prefeitos se rebelam, porque diz que é eles que têm que resolver. Para vocês, advogados, e para os juízes, vai ser um negócio complicado, porque se o STF diz uma coisa, os governadores determinam, os prefeitos não cumprem. No meu município, não, aqui eu vou fazer assim, eu não vou cumprir. Olha, o que eu escutei impropérios contra governador e contra prefeitos, eu nunca tinha visto na minha vida, que o pessoal está... até me desculpe trazer esse tema, que não é nosso assunto, parece que a gente está realmente num ano de eleição e os caras estão preocupados com o voto e não com as vidas humanas e não com a economia. Não estão nem preocupados com a economia, nem preocupados com as vidas humanas. Estão preocupados com a próxima eleição, é o que me parece. Tá? Porque são atitudes que são tomadas de uma maneira assim completamente impensada. Me parece, Ricardo, assim, que o problema mundial é esse, né? É achar o fiel da balança que equilibre a preocupação com as vidas e a preocupação com a atividade econômica, que acaba resultando, né? Uma coisa influencia diretamente na outra. A gente não está dizendo para esquecer o coronavírus, a gente não está dizendo para fechar tudo o tempo todo até aparecer uma vacina. A gente tem que achar um fiel da balança e no meio do caminho vai ter muito debate, só que esse debate tem que ser democrático, né? Não pode ser eleitoreiro, não pode ser, né, com outro viés que não nessas questões que são as questões de interesse público, né, Ricardo? E isso afeta absolutamente tudo. Como a gente estava falando no início do programa, essas questões de vai e vem vão afetar o quê? A atividade do empresariado e vão afetar a vida desses trabalhadores que dependem dessas atividades econômicas. Onde é que isso aí vai resultar? Onde é que isso aí vai descambar? Naquela discussão, né, que eu tinha ficado te devendo, que é a questão dos aluguéis, né, a questão das locações. Dos contratos de locação, como é que fica nessa situação da pandemia?
né? Porque o pequeno empresário, o grande, eventualmente, o doutor João Paulo, tem gordura, tem musculatura para aguentar crise, ele está preparado para isso. Mas o pequeno, o que ele fatura de manhã é para pagar uma conta que ele tem de tarde, se não é o contrário, que ele fatura de manhã era para pagar uma conta que já estava vencida ontem, que a grande verdade é essa, nós estamos numa crise econômica já há algum tempo, nós estávamos começando a sair da crise no final do ano passado, no início desse ano, e daí veio essa pandemia mundial aí, que nos pegou. Mas vem cá, eu tenho, todos sabem, o senhor sabe, 97% do emprego no Brasil é gerado por micro e pequena empresa. Olha, se 97% do emprego é gerado por essa gente quebrar, o que vai acontecer com o nosso país? Né? Então, tem que ter um pouco mais respeito com esses empreendedores que estão tentando trabalhar. Não pode ser assim. Ninguém quer desempregar, né? Todos querem trabalhar e está complicado. Eu acho que tu dissesse bem, tem que achar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio não pode cair só no colo do judiciário, né, doutor João Paulo? Tem que vir também de quem está executando a ação hoje para evitar que isso caia no judiciário depois. E a palavra é muito essa, entende, Ricardo? É equilíbrio. Porque esse é o problema que acontece nos contratos de locação que tu mencionaste. Por quê? Basicamente, a gente tem dois tipos de contrato de locação. A gente vai pensar em imóveis, né? A gente tem dois tipos de contrato de locação, o residencial e não residencial, né? O residencial e o comercial, assim, digamos. Nos contratos residenciais, o que está acontecendo? De locação residencial, o que está acontecendo? O locatário está perdendo emprego. O locatário está perdendo o faturamento da sua micro, da sua pequena empresa, da sua atividade empresarial. Né? Então, na ponta onde entrava o dinheiro, ele não está tendo mais o dinheiro para alcançar para o locador. A locação residencial, ela tem que ser vista um pouquinho diferente, né? Ou bem diferente da comercial. Por quê? Ou da não residencial. Né? Por quê? Porque essa característica, né, Ricardo, do locatário daqui a pouco perder o emprego, isso já era uma coisa que acontecia antes. O que não acontecia era de forma maciça. A gente já teve várias crises econômicas, né? Mencionasse, a gente estava recém saindo de uma, recém se reerguendo. E isso, portanto, não é nenhuma novidade. A ideia de que o locatário ele possa perder seu emprego ou ter algum prejuízo na sua atividade financeira, porque é empresário, isso já era uma coisa que acontecia antes. E esse tipo de alteração, Ricardo, é bom dizer, é uma alteração que a gente diz subjetiva no contrato, e ela não afeta o equilíbrio, a base objetiva do contrato. Então, não muda o uso do imóvel, entende? O locatário continua morando no imóvel, não limita a utilização do imóvel, né? Como acontece no não residencial, que é uma outra lógica. Então, eu te digo o seguinte, do ponto de vista jurídico, é muito difícil mudar o valor de um contrato residencial. O que é positivo nesse caso? E eu acredito que essa seja a melhor solução também para os não residenciais, tá, Ricardo? Já antecipo isso, porque eu acho que o espectador precisa ouvir isso, isso é muito importante. A melhor solução é uma saída negociada, né? A gente sabe, e isso não é novidade, muitos locatários já obtiveram êxito, já falaram com seus locadores, muitos locadores, por iniciativa própria, já procuraram os locatários e disseram, olha, vou baixar o valor do teu contrato, né? Vou reduzir, porque o momento é difícil, está todo mundo reduzindo, está todo mundo... Então, né, isso acontece em locação, sublocação, isso está acontecendo até de iniciativa do locador, porque daqui a pouco o locador raciocina e diz, bom, é melhor que eu tenha um locatário que vai seguir pagando as prestações do que ele ficar inadimplente, eu ter que ajuizar uma ação de despejo e ter que discutir isso num futuro incerto no judiciário, porque o judiciário, sem dúvida, vai levar em conta, talvez não tanto para a readequação do valor da prestação, né? Eu não vejo o judiciário dizendo que o locatário residencial pode não pagar o valor do aluguel, por exemplo, entende? Ele está usando, né? Ele vai ter que pagar isso de algum jeito. Então, é muito melhor negociar um prazo de carência com o locador e dizer, olha, me dá um desconto tantos meses, lá adiante eu pago,
e se procurar essa alternativa, que é a alternativa negociada. Tá? Aí se pode fazer o quê, por exemplo, Ricardo? Dá para fazer um aditamento contratual, entende? Dá para negociar, fazer um termo de compromisso ali temporário, que isso aí vai vigorar por 6 meses, vai vigorar enquanto tiver a pandemia acontecendo. Né? Um contrato que o consenso das partes ali consegue resolver muita coisa, tá? Sem ter que procurar judiciário, enfim. Né? As partes podem procurar assistência de um advogado para redigir esse termo nos termos da lei, né? Conforme os ditames legais e tudo. Mas, assim, é muito simples, Ricardo. Se o locador e o locatário chegam a um acordo ali de redução, tá ótimo. Né? O importante é documentar isso para proteção de ambas as partes, do locador do prazo que isso aí vai durar e do locatário que ele está realmente recebendo esse desconto, que isso aí não fique somente no boca a boca, que não fique ali num áudio de WhatsApp, né? Que fique documentado. Doutor João Paulo, já está chegando o nosso tempo, né? Mas isto vale para o locador residencial, o não comercial, e vale para o comercial também fazer um acordo por escrito? Sem dúvida vale, tá, Ricardo? Já encaminhando para o final, é importante dizer o seguinte, a lógica do não residencial é diferente. A negociação vale para os dois, mas a lógica do não residencial é diferente, por quê? Porque daqui a pouco o decreto do prefeito, do governador, fechou a atividade comercial, né? Fechou completamente a atividade comercial e ele não tem nem acesso àquela atividade. Então, a lógica é diferente, certo? Não que o locatário também tenha o direito a não pagar nada, né? Mas que vai mudar muito a lógica do que a gente vem vendo. E o que, pela experiência que eu tenho, Ricardo, só para compartilhar isso com o espectador, eu vejo de novo que tem tido uma boa vontade imensa dos locadores em procurar os locatários e já antecipar um plano, porque, claro, né, os shopping centers, por exemplo, isso aí é a natureza da atividade deles, eles têm que ter um plano já, eles já têm que pensar lá na frente o que vai acontecer. Se eles fecharem metade das lojas do shopping, isso não é vantajoso para eles também, né? Então, tem que se achar uma saída negociada, do pequeno ao grande, para resolver isso. E se isso não for possível, Ricardo, bom, tá aí o judiciário para se discutir essas questões também. Doutor João Paulo, mais uma vez, obrigado por sua participação. Vamos voltar a conversar, deixa passar mais uns 30 dias, vamos ver como é que anda essa carroça cheia de melancias e ela vai se ajustando, né? E ver como é que vai estar se comportando a pandemia, a economia, os empregos, né? E daí o senhor volta a nos dar algumas dicas. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, Ricardo, fico à disposição e espero que a água que corra por debaixo dessa ponte nesses 30 dias aí seja mais tranquila do que a gente está vendo agora. Tá bem? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, doutor João Paulo. Este foi o programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS, o BATV, e algumas cidades, canal 26 e 526, e também nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e na nossa fanpage no Facebook. Até um próximo programa.